A qualificação do GP de Barcelona de Fórmula 1 acabou de acontecer. Na verdade, com ela a gente pôde perceber diversas mudanças no grid, diversas situações importantes, inclusive Charles Leclerc na pole position. Mas não para por aí. Na verdade, Red Bull e Mercedes ainda têm algumas cartas na manga que podem garantir a vitória dessas duas equipes. Por incrível que pareça, nesse fim de semana, a Mercedes pode acabar vencendo. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E é isso mesmo, o GP de Barcelona veio para trazer algumas novidades importantes, entre elas evoluções ligadas aos carros das principais equipes da Fórmula 1. O F175, por exemplo, trouxe sim algumas novidades em seu carro ligadas ao assoalho, para a intenção ali de melhoria de porpoising, por exemplo. O carro da Red Bull também trouxe algumas modificações. Aparentemente, o principal objetivo está ligado à diminuição do peso do RB18, e a Mercedes também veio com novidades no carro, que tem também o interesse de diminuir o efeito aerodinâmico das quicadas ao final das retas. Aparentemente, as três equipes acabaram acertando ali nas suas atualizações, conseguiram melhorias significativas em seu carro, principalmente a equipe alemã, que tem sim cartas na manga para a corrida de amanhã e que se coloca como a melhor equipe em um critério específico, que é óbvio que eu vou falar nesse vídeo. Antes, eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais e com o seu joinha mais pessoas acabam conhecendo o meu vídeo. Além disso, se você é um novato aqui no Hora do Piloto, não conhecia ainda esse canal, ou é a primeira vez, ou você gostaria de assistir mais vídeos da gente, não esquece também de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Enfim, vamos parar esse assunto, vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que aconteceu na qualificação e quais são as expectativas para a corrida desse domingo. O porquê a Mercedes pode ter uma chance real de vencer esse GP. Vamos parar de enrolação e falar tudo sobre esse assunto. Diferentemente do início do canal, meu objetivo aqui não é descrever o que aconteceu na qualificação tintim por tintim. Eu imagino que você já assistiu a qualificação e inclusive estava até ansioso para a minha análise que eu sempre faço logo após os treinos qualificatórios, os GPs, os treinos livres e tudo mais. Então a intenção desse vídeo é trazer as expectativas e as análises que eu fiz exatamente dessas sessões de treino e o motivo pelo qual cada equipe é favorita em cada tipo de situação. Então vamos parar de enrolação, agora que a gente já especificou, detalhou o que vai acontecer no vídeo. Vamos começar falando aí sobre a equipe Ferrari especificamente. A equipe Ferrari, como eu já vinha falando em outros vídeos, principalmente após os treinos livres, ela vinha muito forte nos treinos de qualificação, né? Nos treinos livres ali, é claro que as equipes têm dois tipos de treinos específicos, né? Tem os treinos de corrida, na intenção de treinar esse ritmo ali de corrida, e também tem os treinos que têm a intenção de treinar ritmo de qualificação. A Ferrari estava diferenciada em ritmo de qualificação, muito diferenciada. A gente percebia ali uma Ferrari aproximadamente 3 décimos mais veloz do que a Red Bull e inclusive uma Red Bull tendo dificuldades com relação aos treinos por conta da substituição de Yuri Vips por Sérgio Pérez no treino livre 1. A gente sabe que é importante que as equipes acabem permitindo que um piloto novato teste o seu carro pelo menos 2 vezes ao ano. Mas essa substituição não pareceu ser a melhor e no melhor momento para a Red Bull, que acabou perdendo praticamente um treino livre inteiro no carro de Sérgio Pérez com Yuri Vips, que não fez voltas boas e obviamente não conseguiu coletar dados interessantes porque acabava virando mais de 5 segundos atrás ali dos treinos mais rápidos, dos tempos mais rápidos, melhor dizendo. Ou seja, ela já perdeu muito tempo ali de treino e isso já era um problema para a Red Bull, mas não para por aí. Na verdade, desde os treinos livres ela vinha tendo dificuldades com os compostos macios desses pneus da Pirelli. Ela já parecia estar mais lenta do que a equipe Ferrari. Não é à toa que o próprio Charles Leclerc conseguiu liderar os 3 treinos livres primeiros aí desse GP de Barcelona. Treino livre 1, 2 e 3 foram liderados ali
por Charles Leclerc, demonstrando inclusive que a Ferrari era muito veloz nessas circunstâncias. É claro que a gente já imaginava, como eu falei aqui em outros vídeos do canal, que a Red Bull viria forte no momento da qualificação. Mas também, como aconteceu em outros GPs no decorrer desse ano, nós percebíamos que a Ferrari provavelmente continuava aí com essa característica de lidar melhor com os pneus de compostos macios do que com pneus de compostos mais duros. Mas essa segunda parte vamos deixar mais pra frente pro vídeo. Vamos falar agora sobre a Red Bull. Como a gente pôde perceber, a Red Bull teve sim dificuldades com relação a esses compostos mais macios. É claro que Max Verstappen colocou ali o seu RB18 logo atrás de Charles Leclerc para a largada, ou melhor dizendo, logo ao lado, né? Já que a primeira fila será ocupada por Leclerc e por Verstappen. Aparentemente essa característica ali do carro se manteve, mas a Ferrari em si conseguiu se aproximar um pouco mais da Red Bull em questão do ritmo nas retas dos GPs, principalmente nesse GP de Barcelona, que ela trouxe assim algumas atualizações do carro que têm a intenção de diminuir o arrasto aerodinâmico. Ou seja, nessa situação, a Red Bull não parece ter tanta vantagem como tinha antes, mas ainda continua à frente da Ferrari ao final das retas. Mas apesar disso, como eu já vinha esperando aí, como eu disse em outros vídeos do canal, a Red Bull veio muito forte nas curvas. Ela demonstrou ter um carro extremamente adaptativo. Significa basicamente que o carro da Red Bull em si tem condições de, por meio de alterações e ajustes principalmente ligados à pressão aerodinâmica, conseguir ser muito mais veloz em curvas do que era em outros GPs. Ou seja, é muito adaptativo, muito adaptável, diferentemente do carro da Ferrari, que anda principalmente melhor em pistas mais sinuosas. Já em pistas de altíssima velocidade, o carro da Ferrari sofre sim bem mais do que o carro da Red Bull acaba sofrendo em pistas sinuosas. Mas ainda assim, a Red Bull aparentemente tem essa dificuldade de andar com pneus mais macios. Nós sabemos que Verstappen teve problemas ali de potência na sua segunda volta lançada e por isso não conseguiu concluí-la. Mas é importante nós também nos lembrarmos que Charles Leclerc não estava na vantagem por conta disso, já que na sua primeira tentativa ele acabou aparentemente, tendo um problema no carro que não o permitiu terminar, fechar a volta. Ele rodou e por isso teve que abandonar ali a sua primeira tentativa. Ou seja, Verstappen fez uma tentativa de volta rápida e Charles Leclerc também. No final das contas, aparentemente o carro da Ferrari é sim mais veloz. Se Verstappen tivesse feito duas tentativas e Leclerc também, eu acredito que os dois realmente teriam exatamente o mesmo resultado no final das contas. Mas beleza, a gente tem aí uma Red Bull muito forte em qualificação, mas pior do que a Ferrari, e uma Ferrari muito bem com pneus vermelhos. Mas e a Mercedes? Olha, a gente percebe que a Mercedes melhorou sim em ritmo de qualificação. Aproximadamente 2 décimos ali em uma volta muito rápida. Ela ficou aproximadamente ali entre 0,6 e 0,7 segundos de distância para Charles Leclerc nesse qualifying, no Q3. 0,6 segundos quando a gente fala em referência a George Russell, que ficou com a 4ª posição, e 0,7 segundos quando a gente pensa em Lewis Hamilton, que ficou com a 6ª colocação. Mas isso significa que ela não melhorou? Na verdade, significa que ela melhorou muito. A gente não via um porpoising tão forte ali com os pilotos. Nós víamos o Russell e Hamilton extremamente confiantes com o carro e a gente percebe que realmente esse fenômeno pelo menos foi anulado parcialmente. Entretanto, tem outra questão muito importante e que tem tudo a ver com as perspectivas para a corrida de amanhã, que é justamente do ritmo de corrida. Claro que na qualificação a gente não consegue analisar o ritmo de corrida, mas nos treinos livres a gente consegue. E é aí que estão as cartas na manga, principalmente da Mercedes e da Red Bull. A gente sabe que o principal calcanhar de Aquiles da equipe Ferrari é justamente a questão do gerenciamento de pneus. O F175 gasta muito mais pneus do que qualquer outro carro da frente do grid. A gente percebeu isso em todos esses GPs aí, com exceção ali dos 2 primeiros, se eu não me engano. O F175 começa a corrida muito bem, mas quando o RB18 continua ali a pressionar principalmente Charles Leclerc, nós percebemos uma diminuição do ritmo de Leclerc e acaba que o RB18 se torna mais veloz
do que a Ferrari. E é basicamente isso que aconteceu nos treinos livres. Quando os pilotos foram treinar ritmo de qualificação, que aconteceu principalmente com os compostos amarelos, nós percebemos que a Ferrari tinha um déficit muito grande após a 10ª volta em comparação com a Red Bull. Verstappen chegava a ser até 1 segundo mais veloz do que Charles Leclerc nessas condições, após as 10 primeiras voltas nesses compostos médios, o que significa que a Ferrari provavelmente não conseguiu consertar aqueles problemas de gerenciamento de pneus. Isso quer dizer que Verstappen vai vencer a corrida de amanhã? Talvez, mas na verdade, aparentemente, essas duas equipes têm um outro time ali para lutar contra elas. A Mercedes, que vem sim forte, e inclusive foi confirmado por Toto Wolff e Lewis Hamilton em entrevistas que ela realmente conseguiu consertar os problemas, que dessa vez não é fogo de palha. O W13 começou a ser veloz, não tanto quanto ele era antes ali, nos últimos anos da Fórmula 1, não tanto como a Mercedes era veloz nos últimos anos, mas com toda certeza estão no caminho certo e talvez batalhem pela liderança de amanhã. Isso tudo por conta do seguinte, a gente percebe uma Mercedes que, como sempre, tem um bom gerenciamento de pneus. É claro que a questão ali da janela térmica dos pneus muitas vezes acaba atrapalhando a equipe alemã, né? Já que os pneus dela esquentam muito mais do que das outras equipes, ou melhor dizendo, não se esquentam tanto quanto as outras equipes da Fórmula 1. E isso geralmente é um problema. Mas é importante nós nos lembrarmos que na maioria das vezes os times da Fórmula 1 têm dificuldade justamente nisso, mas com relação ao superaquecimento dos pneus. Os pneus superaquecem, geram bolhas, muitas vezes até mesmo fissuras ali nessas partes do carro e além disso começam a soltar os grainings, né? E isso geralmente é o que acontece, por exemplo, no carro da Ferrari. A Mercedes acabava tendo um pneu um pouco mais frio do que gostaria e por isso tinha menos aderência. Mas nesse GP, como é uma pista muito quente, ela tem a oportunidade de andar na janela de temperatura perfeita desses pneus. E acaba que isso é uma grande vantagem, não apenas em questão de aderência, como também em questão de gerenciamento dos pneus. E isso se provou principalmente nos treinos livres. Nós víamos ali uma Mercedes muito forte nos momentos de ritmo de corrida. Após as 10 primeiras voltas, como eu já disse, a Red Bull conseguia ser aproximadamente 1 segundo mais veloz do que a Ferrari nos jogos de pneus médios. Mas a Mercedes especificamente era a líder em questão de ritmo de corrida. Nós vimos que George Russell e Lewis Hamilton ocupavam o primeiro e segundo lugar em tempos de volta mais rápidos em ritmo de corrida. E na maioria das vezes, entre 2 e 3 décimos de segundo mais velozes do que a própria Red Bull. Isso significa que apesar de o ritmo de qualificação da Mercedes não estar tão forte quanto o Red Bull e Ferrari, pelo menos até esse momento, o ritmo de corrida muito provavelmente vai ser compatível a das duas equipes e talvez acabe incomodando tanto Charles Leclerc quanto Max Verstappen. É claro que nessa situação, Russell, por exemplo, que vai largar ali da 4ª colocação, ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Ele teria que ultrapassar Carlos Sainz, depois teria que ultrapassar Max Verstappen e depois ainda Charles Leclerc para conquistar a vitória. Para Lewis Hamilton é pior ainda, porque ele teria que ultrapassar, além disso tudo, Sérgio Pérez e o seu companheiro de equipe, George Russell. Mas aparentemente uma vitória é sim possível na equipe Mercedes. Eu apostaria nisso? Vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas antes, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acredita que a Mercedes pode vencer a corrida por conta dessas vantagens que ela tem nesse circuito e, além disso, por conta das novas atualizações do W13? Ou você acredita que é impossível? Quem para você é o favorito da corrida de amanhã? Qual equipe é a mais forte para o GP de Barcelona? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre isso. Para mim, a favorita para o GP de amanhã chama-se Red Bull, porque a gente sabe, não só de ritmo de corrida vive uma equipe de Fórmula 1. A gente sabe que Max Verstappen é extremamente veloz, talvez conseguiria fazer a pole position se ele realmente não tivesse perdido potência ali no início da corrida, mas com exceção disso tudo, eu acredito que Verstappen tem sim o favoritismo ali para a corrida de amanhã, principalmente considerando essa questão do ritmo de corrida e que ele vai largar da 2ª colocação. George Russell, é claro, provavelmente terá um ritmo de corrida melhor do que Verstappen, pelo menos quando a gente leva em consideração os treinos livres.
e onde provavelmente os pilotos realmente testaram o ritmo de corrida compativelmente ao que vai ser na prova. Entretanto, George Russell teria que ultrapassar Carlos Sainz, que nós sabemos que não é muito fácil de ser ultrapassado. Depois teria que ultrapassar Max Verstappen, que nós sabemos que também não é muito fácil de ser ultrapassado. Depois teria que ultrapassar Charles Leclerc, ou seja, 3 pilotos ossos duros de roer. Nesse caso, eu acredito em o George Russell ali no pódio para esse fim de semana, mas não diria que ele vai vencer a corrida, a não ser que ele tenha uma sorte absurda como ele teve aí nos últimos GPs, onde acontece o safety car e ele tem a oportunidade ali de ganhar muito tempo e continuar em uma posição muito benéfica para ele. Tirando esse tipo de situação, eu acho que George Russell chega sim ao pódio, mas não ao ponto de vencer. O primeiro lugar para mim fica com Max Verstappen, sendo que o segundo, na minha concepção, é de Charles Leclerc e o terceiro de George Russell. O quarto, eu diria que nesse caso vai ser Lewis Hamilton. Acredito eu que ele vai escalar o pelotão e vai sair muito bem. E o quinto com Carlos Sainz. Mas é claro que, como eu sempre digo, essa é a minha opinião sobre esse assunto. A sua opinião também é muito bem-vinda, inclusive deixe ela aqui embaixo nos comentários para todo mundo poder discutir, conversar aí entre vocês sobre esse GP. E além disso, se você gostou mesmo desse vídeo, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder outros vídeos como esse. Sempre vídeos de qualidade para você, com assuntos interessantes do automobilismo e uma análise completa sobre cada uma das sessões e outros assuntos aí relevantes do automobilismo mundial, principalmente da Fórmula 1. E também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença para esse canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!